estão próximos da Líbia. A Líbia hoje é a joia da coroa. A Líbia hoje é a joia da coroa. Eu estava vendo aqui na internet, ainda não confirmei, mas por favor, a turma que está com a gente aí, confirma se eu não estou falando bobagem. Parece que o porto de Trípoli vai ser arrendado à Turquia. Vai ser arrendado à Turquia. Ou seja, eles tiveram que matar o Gaddafi para começar a esquartejar a Líbia. E a quantidade dita pelos estadunidenses de terroristas que hoje circulam no Sahel é enorme e precisam ser combatidos. Mas esses terroristas lutam para quem e por quê? Será que é só fundamentalismo religioso? A gente sabe que isso é uma grande balela. Por mais que a religião esteja envolvida, a luta deles é terrena, não é espiritual. Eles têm o objetivo de assaltar o Estado. E eles vão assaltar o Estado para quê? Esses estados que podem cair na mão desse conglomerado terrorista que opera ali no Sahel, tendo a Líbia como uma das suas bases, eles têm um tino. O tino deles é socialista ou é capitalista? Ao tomarem o Estado, eles vão fazer o quê? Socialização dos meios de produção, ou vão consensualizar com o imperialismo e continuar vendendo suas riquezas naturais? Porque foi assim que o Daesh fez. O Estado Islâmico, quando ele se levanta ali entre o Iraque e a Síria, ele vai vender petróleo para as empresas multinacionais, sem nenhum problema. Lembrando que Sem Dona nenhum Hillary problema. Clinton, né, assume a participação dos Estados Unidos no surgimento do Daesh. Assim como o Perfeito. Departamento de Estado estadunidense já assumiu a sua participação no surgimento da Al-Qaeda. Né? E aí quando você pega, desculpa te interromper, João, mas é só porque assim, À vontade. um dado que eu acho que é interessante e que vale a pena, vale a pena a gente mencionar, né? Só em Burkina Faso, antes dela conseguir voltar a ter o mínimo de uma tentativa de soberania, né? Você tinha a insurgência jihadista do Sahel, o Al-Murabitun, a Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, o Ansar al-Islam e o braço do Daesh no Maghreb Islâmico. Tá? Então, isso, se você for pensar, do lado, né, você tem o Boko Haram, né? Do lado ali na Nigéria você já tem o Boko Haram. Ou seja, nós estamos falando de 7 ou 8 grandes divisões de terrorismo mais fundamentalista possível, da galera que faz uma interpretação bizonha da lei corânica a partir de conservadores malucos do século XII, né? E que todo lugar que eles tomam, o primeiro lugar que eles vão se resolver é com o empresariado, com o capital transnacional. O João falou da base militar estadunidense. Vamos lembrar aqui que no Níger você tem base militar estadunidense e base militar francesa. Que na maioria desses países você tem duas bases de países estrangeiros, quando não tem 3, quando não tem 4, quando não tem 5. Né? Então assim, não é só um país, são vários países disputando os espólios desse colonialismo, sabe? E uma outra coisa só que eu vou me permitir pontuar brevemente, eu devolvo a palavra para você. Você falou assim, pô, eu não sou nenhum especialista em panafricanismo, em história da África, mas vou me permitir aqui. O panafricanismo se torna muito diferente depois da Segunda Guerra Mundial. Verdade. Verdade. Sabe por quê? Porque dentro do panafricanismo a gente tem dois grupos que a gente pode falar assim, que são muito importantes no pós-Segunda Guerra, que é o grupo de Casablanca
e o grupo da Monróvia, né? O grupo da Monróvia, ele é deste panafricanismo histórico, que era um panafricanismo liberal, tá? Chamado inclusive de panafricanismo minimalista, tá? Que vai ser o Azikiwe, na Nigéria, o Senghor, Leopold Sédar Senghor, que é um dos fundadores não só, né, do panafricanismo, mas da revista Présence Africaine, né, quando ele ainda estudava na França, né, que vai ser um dos fundadores do movimento da Negritude, né, que é um movimento muito influenciado pelo academicismo divertente liberal francês. É muito irônico, porque junto com ele tem um cara que chama M. Césaire, que funda a revista e rompe depois com ele. O M. Césaire vai virar um dos maiores marxistas leninistas que a gente teve na face da Terra, e o Leopold Sédar Senghor continua um liberal. E o pior de todos eles, que é o Félix Houphouët-Boigny, que era o presidente da Costa do Marfim, que era um cara que odiava a África e os africanos, que era um cara que enchia o peito para bater a mão no peito e falar que ele tinha uma vaga na Academia de Letras da França. Ele se considerava um francês, né? Do outro lado, você vai ter o grupo de Casablanca, que aí é Gana, Guiné, Egito, Mali, Sudão, Tunísia, Líbia, e o governo argelino ainda no exílio. Aí quem que são esses caras? É o Kwame Nkrumah, gente. O cara que lidera esse grupo é o Kwame Nkrumah. Quem tá nesse grupo? Frantz Fanon, Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral. Você vê a diferença de nível e a diferença de visão de mundo que você tem entre esses. E qual que é a real? A real é que, depois que os líderes africanos foram assassinados, não é, gente, que os líderes marxistas-leninistas, os líderes nacionalistas africanos perderam e seu povo abandonou. Não. A esmagadora maioria deles foi assassinados pelos serviços de inteligência europeus e, quando muito, Patrick Lumumba, africano a serviço dos europeus. Samora Machel foi morto pelo Serviço de Inteligência da África do Sul, capitaneado pelo MI6 e pelo Serviço de Inteligência francês. Lumumba não apenas foi morto pelo Serviço de Inteligência francês, como o Congo recebeu uma intervenção covarde da ONU. Quem termina de destruir qualquer oportunidade de um Congo livre foi a ONU. Foi a ONU, gente. Tá? O Blaise Compaoré mata o Sankara com o dinheiro vindo de França. São mais de 30 líderes. 30 líderes africanos. Fizeram com o Gaddafi, João. Sim. Não obstante, em pleno século XXI, eles foram lá matar o Gaddafi. Depois do Gaddafi ceder e ceder mais, porque a gente gostava demais do Gaddafi do Antigo Testamento. O Gaddafi, amigo do Berlusconi, era foda. O Gaddafi já estava numa fasezinha ali. Amigo de Sarkozy. Sabe? Porque ele tentou ceder, que ele pensou assim, não, vou ceder e vai manter. Os caras falaram assim, então tem cheiro de sangue na água? É o tubarão. Gente, tubarão sente cheiro de sangue na água, ele ataca. Né? Então nós estamos falando de um país que tem uma longa construção. E essa construção, gente, o João voltou na Libéria. A Libéria foi uma das pontas de lança para roubar o continente africano. O missioneirismo evangélico no século XVIII, XIX em diante foi uma ponta de lança para roubar, para depenar o continente africano. Tem um livro muito bom até hoje que ele chama... Essas seitas neopentecostais atuam assim na África. Só não atua onde não deixa, né? Você vê Angola, Moçambique, ali o galera mais séria. Angola botou a Universal para correr. Botou a Universal para correr. Nacionalizou a igreja. Botou a Universal para correr. E onde não bota, meu irmão, cada esquina tem uma, cara. Eu servi em Cabo Verde, cara. Cada esquina de praia tem uma, meu irmão. Cada esquina de praia tem uma. Você pensar o que foi a Revolução, o que foi a construção da Amílcar Cabral e ver o que está acontecendo, está acontecendo isso porque quem está certo é o camarada Stalin e a social-democracia é a antessala do fascismo. Porque o colonialismo, ele continua. Kwame Nkrumah, gente, não nasceu marxista, não.
Kwame Nkrumah Não. era liberalzaço, tinha as ideias lá bem moderadinha. Só que aí, meu irmão, quando o Nkrumah subiu no poder, os britânicos falaram, não, Nkrumah, vou te ajudar, confia no pai. E destruíram e detronaram o Nkrumah. Aí o Nkrumah virou e falou assim, meu irmão, aqui é só tiro, porrada e bomba. Se não for nós por nós não chegamos em lugar nenhum. Nós não chegaremos em lugar nenhum. Então, quando a gente vê hoje em dia essa nova insurgência, essa nova geração panafricanista, anti-imperialista, pode não ser socialista ainda, mas tem muitas ali que tem uma possibilidade real. E vou te falar, se a gente for pensar o que foi Thomas Sankara para o antigo Alto Volta, atual Burkina Faso, cara, todo mundo lá se lembra, porque é impressionante o que ele conseguiu fazer com nada. Com vários nada. E não adianta mais ficar ameaçando com ajudinha para insegurança alimentar, porque os caras cansaram. Os caras cansaram. Cansaram de ser explorados, estuprados, prostituídos, mortos. Porque o africano, ele não tá só vivendo em miséria na África, não. O irmão dele, o primo dele, tá vivendo em miséria na França, no banlieue. Os primos deles e os irmãos dele estão tentando atravessar o mar saindo de Marrocos para ver se chega em Portugal, na Espanha. A migração que você tem no ocidente africano, no mar Mediterrâneo, nós estamos falando, gente, de centenas de mortos, milhares de mortos, não é por ano, não, é por semana. Semana, perfeito. É por semana. Vamos lembrar que Dona Inglaterra construiu um navio prisão para prender os caras em alto mar. É brincadeira. Sabe? Aí a Nicarágua que não tem democracia. Aí a Venezuela que é ditatorial. Né? Então, assim... O que é isso? Sabe? E aí, nessa hora, mais uma vez, os Houphouët-Boigny, os Leopold Sédar Senghor, estão se reunindo de novo para cometer um crime fraticida. E você sabe por que eles estão reunindo? Porque você acha que a França, a não ser os caras da Legião Estrangeira, que a França tá pouco se fudendo, que é tudo bucha de canhão. Pra você entrar na Legião Estrangeira Francesa, você pode ser de qualquer lugar do mundo, você pode ser presidiário, você pode estar fugindo, os caras estão pouco se fudendo. Tá? E a Legião Francesa é bucha de canhão, é escola de torturador, escola de torcionário, de bucha de canhão. Se morrer, morreu, os caras tão pouco se fudendo, eles são bucha de canhão. Fora as buchas de canhão da Legião Estrangeira, que já são, em sua esmagadora maioria, os que já estavam lotados nas bases, porque os próprios militares ficam assim, eu não quero ir pra África, manda o cara da Legião Estrangeira. Fora esse, meu irmão, você acha que a França vai sair virando pro filho branquinho do cara que tá em Lyon, acobertando com queijo a sua suástica, pra ele ir combater lá? Não vai. Vai colocar os africanos para matarem os africanos. A ideia é não apenas colocar os africanos para matar os africanos, mas com isso destruir todos os exércitos locais dos dois lados. Sim. Dos dois lados. É isso que eu ia falar. Porque para que eu vou... Destruir o pouco de resistência que ainda resta. Porque se eu coloco os estados africanos um para brigar com o outro, o cara que tá atacando vai ter seus problemas, o cara que tá defendendo vai ter seus problemas, os dois vão ficar quebrados e falidos, e depois eu chego com a bacia de ajuda humanitária e é mais 60 anos de colonialismo garantido. Ô João, foi o que foi feito no Irã, Iraque, no Iêmen do Sul, contra o Iêmen do Norte. Foi exatamente isso. Você fomentou ali toda uma série de atritos entre esses países, eles se enfraqueceram, entendeu? E se tornaram alvo fácil. Só que hoje eles ainda têm um componente. Eles ameaçam os estados nacionais com esse tal do terrorismo islâmico.
Ou seja, você muitas das vezes fica refém dessa tal ajuda internacional, né? Porque não, as bases do americano é que garantem aqui. A gente viu o que que deu, quase 50 anos de ocupação do Afeganistão. O que o Afeganistão ganhou com a presença americana? O que era o Afeganistão socialista e o que é o Afeganistão hoje? Ó, eu li aqui, puta que pariu, deixa eu ver se Aqui, ainda tá aqui. só fazer um comentário com você, né? Burkina Faso, gente, é um país minúsculo. O Alto Volta é um país minúsculo. O Compaoré, que é um filho da puta, que é um lixo humano sem fim, que tem um lugar especial no inferno pra esse monstro que traiu a revolução e traiu o país, né? Ele ficou no poder até 2014. Só que ele não ficou no poder só até 2014. Ele ficou ali por trás a partir de 2014, mas aí ele perdeu muita influência. E aí começa a rolar o rolê da Síria. E aí quando o Kisuko começa a ferver na Síria, e só ferve na Síria porque a Rússia chega lá pra falar, pera aí, bagulho não vai ser assim não vamos permitir isso não. Aí os caras têm que migrar. E eles migram pra onde? Pro centro da África e pro Sahel. Quem que cerca o centro o Burkina tá cercado pelo centro africano e pelo Sahel. Então na hora que esses movimentos começam, né, o Jihad al-Islamia lá na Somália, o Boko Haram na Nigéria, a Al-Qaeda pro Crescente, a Al-Qaeda pro Maghreb, não sei o que. Quando esses negócios todos começam aí, porra, eles vão ir aonde? Aonde a sociedade civil tá mais desorganizada, é mais fácil. Né? É muito mais fácil travar uma guerra, dependendo do lugar, dentro de Burkina Faso ou dentro do Mali, que já estava há 20 anos com os berberes sendo mortos e assassinados sem parar um segundo, do que eu tentar tomar Lagos, que é uma caceta de uma cidade de 20 milhões de pessoas, que tem uma estrutura. Nigéria é uma nação rica, tem uma pujança internacional, então os caras foram para ali. E aí todos esses países, Mali, Níger, Burkina Faso, Guiana, Senegal, todos eles começam a aumentar a insurgência. Marrocos, mesmo Marrocos, que ainda tem um problema lá tal, sabe? A Líbia caiu, aí da Líbia vai pro lado e já vai a Argélia. A Argélia já tinha um problema muito grande com o extremismo islâmico, que os caras conduziram a revolução mal pra caralho, depois da década de 90 principalmente, o extremismo islâmico subiu pra caralho. Aí o pessoal do Egito, da Fraternidade Islâmica, fala, opa, peraí, tá tendo negócio? Deixa eu dar uma ajudinha, deixa eu mandar um dinheirinho aqui. E aí o Kisuko vai fervendo. E aí, meu irmão, de 2014, que foi o último ano do governo do Compaoré, passando pelo governo do Caboré, passando pelo governo do Cafandô, até chegar, né, na primeira tentativa de mudança, em janeiro de 22, e finalmente na segunda e final tentativa de mudança, aonde o Traoré vai subir no poder em setembro, bicho, boa parte de Burkina se tornou intransitável. Burkina estava loteada entre diversos grupos paramilitares terroristas maluco que ninguém segurava, fazendo massacre, matando gente pra caralho. Deixa eu pegar um gancho disso aí, só um parênteses para me te devolver. O que acontece hoje no Sudão? Um grupo paramilitar que foi organizado pelo exército para subjugar algumas regiões do país. Agora o grupo paramilitar é maior do que o governo decidiu assaltar a capital. É isso. Por quê? Porque essas milícias foram recebendo armas e dinheiro para fazer a contenção social, para garantir que os governos centrais continuassem subservientes ao imperialismo. Sabe? Só que a miséria é tão grande, a revolta é tão grande que você passou o quê? A terceirizar isso. Você passou a terceirizar a repressão. Sabe, cara? A repressão passou a ser terceirizada. É isso. E aí, assim, velho... A situação no Sudão é periclitante. É outro lugar que a gente ainda vai ter que falar. Um dia a gente faz um só sobre o Sudão, né? E é bom que a gente começa, a gente fala um pouco também, né, do pan-islamismo, fala um pouco do que foi o Nasser, de como que as coisas foram mudando, o que aconteceu e tal, é importante. Mas assim, bicho, Traoré tá no poder mesmo, de setembro de 2022 pra cá.
Não tem um ano. Tá. Sim. Não tem um ano. Não tem um ano. Em 10, 11 meses, ele fez mais pelo povo burkinabe do que qualquer um fez contra o terrorismo dentro de Burkina, de 2014 até 2021, e fez mais por esse povo, tá, do que o Compaoré fez de 87 a 2014. Então, assim, meu irmão, não é à toa que quando ele fala, quando ele vai na rua, quando ele fala que vai ajudar, os caras estão se dispondo a ajudar a ponto do cidadão burkinabe, que é um cidadão paupérrimo, que depois do sonho que foi Sankara, com o fantoche do Compaoré depois, a vida dele ficou uma merda, que foi perseguido pelo radicalismo islâmico de várias coisas diferentes brigando lá dentro, os caras estão se oferecendo para ir lutar pelo Mali, para ir lutar pelo Niger, para ir lutar pela Guiné. Países esses que até 2 anos atrás, na CDAO, estavam se matando por fronteira. Perfeito. As burguesias locais ficavam com as fronteiras fechadas e um tentando prejudicar o outro. Agora, as 4 ditaduras que o Ocidente está falando, os povos estão se unindo, as fronteiras estão reabrindo. Tá tendo visita de ministros de relações exteriores de um com o outro, cara. Sabe? Então, assim, quando eu penso nisso, cara, eu vejo uma ressurgência daquele panafricanismo que o Kwame Nkrumah lutava, daquele panafricanismo que o Ahmed Ben Bella lutava, aquele panafricanismo que um Frantz Fanon lutava. Ah, os caras são de Julierere e todo mundo, Samora, Amilcar, né? E assim, cara, aí você pergunta, os caras são marxista-leninista? Não. São não. São não. São nacionalistas querendo a independência do seu país. Para um primeiro passo, meu irmão. Porra. Gigante. Para a conjuntura que nós estamos vivendo, é gigante. Olha, João, eu vou pegar outro gancho no que você falou.